A paz do Senhor a todos, seja bem-vindo a mais um Pod Life, o seu podcast semanal favorito. E hoje tenho a honra de estar apresentando mais um episódio com meu querido, nosso amado Pastor Anderson. Muito obrigado, meu querido. Amém, gato. Paz do Senhor, meu filho. Na Pastor, bem? benção? Como é que o senhor tá? Tudo bem, graças a Cara, Deus. que honra. Meu Deus do céu. Novamente, nosso querido Pastor Anderson vai estar apresentando mais um Pod Life aqui juntamente comigo. E o homem é brabo, ele é top. Meu Pastor, muito Deus do obrigado, céu. muito Que obrigado. isso. Prazer, meu filho. Uma satisfação sempre participar aqui com vocês do Pod Life, como diz o nosso diretor, o seu podcast semanal favorito. E seja Deus glorificado. Um ano de Pod Life, né? Um ano, logo tem um episódio especial aí também que a gente vai lançar com a equipe toda e vai ser um episódio, assim, maravilhoso, então não perca, fica ligado aí. E pra você que acabou de chegar, já deixa seu like aí, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho pra quando a gente lançar um episódio novo, seu telefone automaticamente mandar notificação pra você e também segue nosso Instagram que vai estar aparecendo aí embaixo, porque nosso conteúdo é uma bênção, pessoal. É isso aí. Glórias a Deus, seja Deus, né, glorificado por toda essa equipe aí do Pod Life, por toda a nossa audiência, os irmãos que estão sempre aí nos prestigiando, compartilhando, comentando, mandando aí, né, o feedback. Isso é muito importante, muito Verdade. gratificante, né? Sim, sim. É legal que hoje, assim, a gente chega às vezes nos lugares e o pessoal fala, né? Chega no mercado, na padaria, na lanchonete, Isso. no posto de gasolina. Ah, pastor, É eu verdade. vejo os meninos lá, Sim. né? E seja Deus glorificado pela sua vida, pela vida do diretor, do Henrique, da pastora Tatiane e da Letícia, que estão aí também no pod delas. Pode dela, isso aí. E tem sido uma bênção esse projeto. E aquilo que eu sempre digo, né? Deus, ele não conta com quem começa as coisas. O negócio de Deus é com quem termina. Sim. Porque começar, muita gente pode começar, mas o negócio de Deus é com aqueles que estão dispostos a continuar, a concluir. E glórias a Deus que vocês estão firmes aí já nesse um ano de Pod Life, crescendo a nossa audiência. Os patrocinadores também, que estão a galera que acredita, né, Sim. no trabalho de vocês, na visão que Deus nos deu dessa ferramenta. E eu tenho certeza que 2024, coisas ainda mais extraordinárias vão acontecer Em para a nome glória de de Jesus. Jesus. Pastor, eu gostaria de agradecer muito pela vida do senhor também, da pastora Tatiane, porque, assim, vocês investiram na gente, sabe? Você tinha esse plano, assim, esse sonho, mas nunca acontecia. E o senhor teve uma conversa com a gente botou em ação. E hoje, graças a Deus, tem dado muito certo, muito certo. A gente tem visto, assim, resultados maravilhosos. E muito obrigado por tudo, pastor. Obrigado por acreditar na gente aí. Amém. E 2024, pessoal, grandes coisas estão por vir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, né? A gente precisa continuar sempre, melhorar sempre. É claro que tem sempre, né, alguma coisa para melhorar e nós estamos, né, trabalhando para isso. Nós vamos Isso chegar aí. lá com a graça Sim. de Deus. Como eu sempre digo, se tudo der certo, a honra e a glória é de Deus. Aleluia. Se tudo der errado, a culpa é minha. Então a gente é dependente da graça de Deus para fazer Aleluia. qualquer coisa. Sim, o episódio de hoje, eu confesso que é uma pessoa, assim, muito, muito especial. É um amigo nosso. Yes. Como eu amo sua vida, meu Amém. Deus. Sua da sua família. E com vocês, gente, nosso querido amigo, pastor Agselmo Santana. Aí. Aleluia. É o podcast no podcast. Entendedores. Explica, não, pastor. Entendedores entenderão. É o podcast no podcast. Glórias a Deus. Amém, meus amigos. Eu fico grato de poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouco daquilo que Deus tem feito na nossa vida, plantado no nosso coração e sempre também recebendo mais de Deus, né? Estar com vocês é sempre edificante porque a gente vê o manifestar de Deus na vida de vocês e a gente também é alimentado e muito bem alimentado através do que Deus faz da vida de vocês e das palavras que vocês também ministram sobre a nossa vida. Então, eu quero deixar aqui a minha gratidão, a minha alegria pela vida do profeta Nicolas, Amém. o Henrique, tá bom? Essa equipe abençoada, irmã Letícia, toda a The Life de New York, o pessoal, né, top aí, abençoado, pastor Anderson, né, essa pessoa que Deus preparou esse momento aí para a gente tá afinando a amizade a cada dia mais, né? Verdade. E pastora Tati, enfim, é uma alegria muito grande poder estar aqui. E essa vez estar aqui junto com a minha esposa, com a minha filhinha,
que tá em algum lugar aí, que eu É, não sei algum lugar aonde. É, então, assim, é um momento muito gratificante poder estar aqui e compartilhar um pouco com vocês daquilo que Deus tem feito também na nossa vida. Aleluia. Amém, querido. Obrigado, pastor. É uma honra ter o senhor com a gente, sempre, sempre. Eu sempre digo isso, né? E eu falo isso assim, para poder ressaltar o quanto Deus é maravilhoso, né? Eu sempre digo que eu sonhava em te conhecer. É verdade. Eu tinha esse sonho de te conhecer e graças a um amigo em comum, Deus nos deu esse privilégio e hoje eu vejo que Deus faz abundantemente mais além daquilo que a gente pensa, além daquilo que a gente imagina e de verdade a sua amizade, o senhor é uma referência para nós há já muitos anos e hoje poder desfrutar da sua amizade e caminhar de perto, a gente só vê que aquilo que manifesta no altar é só, na verdade, uma fração pequena de quem o Senhor é de verdade. Existem pessoas que, se a gente é, é, tiver a oportunidade de andar perto delas, a admiração que a gente tem por elas no altar vai embora. Porque, infelizmente, existem algumas pessoas que você só vai poder admirá-las no altar, Uhum. pregando, se movendo nos dons. Porém, existem pessoas como o senhor, e quando a gente tem o privilégio de andar de mais perto, essa admiração, o respeito só aumentam, porque a gente aprende muito com a sua vida. E obrigado, de verdade, por aceitar aí mais uma vez esse convite de participar aqui do Pod Life. Da outra vez foi no término do retiro, né? Sim, foi no término do retiro, assim. No mesmo dia que a gente terminou o retiro, a gente gravou o podcast. Foi, Foi uma bênção. foi em março, né? Foi março, Foi março, foi isso. março, o retiro, a primeira edição do Retiro dos Homens esse ano, né? Para a glória de Deus, nós fizemos 2 edições do Retiro dos Homens e aquele retiro foi muito forte o que Deus fez e mesmo o Verdade. senhor cansado, pregou aqui no culto, né? Depois ainda veio para cá Sim. gravar podcast, meu pai do céu. Mas foi muita bênção. E por falar em retiro, nós tivemos, né? A 2ª edição do retiro. Nós tivemos a honra do senhor estar conosco mais uma vez. O senhor sabe que o senhor tem cadeira cativa no retiro, né? Não tem retiro se o senhor não tiver É lá com a verdade, gente. não rola, não. Que isso, rapaz. Então já deixa a sua agenda, porque março, em nome de Jesus, hoje, inclusive, eu vou fazer uma visita num local que também realizam retiros. Então, assim, talvez o Retiro dos Homens do ano que vem, talvez a gente vai trocar de lugar. É naquela mesma região ali do Poconos, na Pensilvânia, Bênção. Uhum. pertinho daquele lugar onde a gente sempre faz, mas hoje eu vou lá conhecer um lugar novo que me indicaram. Na verdade, não é novo. Eu já tive lá, já ministrei em retiro de outras igrejas lá, só que eles deram uma reformada. Top. E aí o pessoal falou comigo, pastor, dá uma olhada lá que talvez a gente consiga transferir o Retiro dos Homens para lá. Que Então, bênção. março, se Jesus não voltar, nós vamos estar juntos de novo. É isso Amém. aí. Então, você sabe, né? E tem que trazer a equipe toda, pelo Não, amor de Deus. não, meu Deus O do céu. Ruston, então. Rustão, Cara, pastor Ruston, Ruston. abraço, não pode meu faltar, né? Abraço. Ó. Vai. Meu preferido. Meu predileto, é isso ele aí. tem que estar junto com a gente lá, em nome de Jesus. E foi bênção, viu, pastor? Eu me lembro que o primeiro retiro de homens que eu fiz, tinham 22 homens no primeiro retiro. E eu ouvi muitas pessoas falar assim, retiro de homens não rola isso não vira não. Porque já existe uma cultura do retiro das irmãs, por exemplo, né? Uhum. A pastora Tatiane desenvolve aqui o Filhas do Rei já há quase 10 anos. E ano após ano o retiro só está crescendo. Esse ano, inclusive, nós glorificamos a Deus porque o retiro das irmãs ele é feito num lugar que tem um prédio de 4 andares. E no primeiro ano do retiro das Filhas do Rei, ficava chamando a atenção toda hora quando se começava a fazer muito barulho, porque atrapalhava as pessoas que estavam no 2º piso, Uhum. no 3º. Aí quando chegou esse ano,
começava a fazer barulho quando as pessoas falavam, tem que tomar cuidado. Aí para, não precisa de tomar cuidado. Porque o primeiro andar estava todo ocupado pelas filhas do rei, o segundo andar estava todo ocupado Meu pelas Deus. filhas do rei, o terceiro andar estava todo ocupado pelas filhas do rei, metade do quarto andar estava ocupado pelas filhas do rei, Aleluia. Glória a Deus. e a Glória outra Deus. metade que não estava ocupada estava vazia. Então, assim, as irmãs ficaram Aleluia. muito à vontade. Então, já tem uma cultura de retiro de irmãs. Mas quando a gente começou o trabalho com o retiro dos homens, as pessoas falaram, não vai virar. Eu me lembro que a gente fez com 22 homens o primeiro. O segundo, a gente tinha já ali por volta de uns 30 homens. O terceiro, a gente teve lá 50 e... Foi 50, eu não lembro. 55, eu acho, alguma coisa assim. Alguma E coisa agora assim. essa última edição, 68 68. homens. Uau. Então a coisa tá Crescendo. acontecendo, tá Aleluia. crescendo. Glória a Deus. E glória a Deus que o Senhor tá com a gente lá desde o primeiro. Sim. Então, tem sido um privilégio poder estar ali e, como eu digo para vocês, compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado no nosso coração e ver esses homens serem impactados com a palavra de Deus, com o manifestar de Deus, é algo extremamente edificante e a gente vai vendo a necessidade que os homens também têm de ouvir palavras específicas, como no Retiro dos Homens. Tanto é que o trabalho começou com uma quantia de gente e vai estar só aumentando. Porque Aleluia. esse despertamento, ele está sendo gerado em corações e está sendo passado para frente. Aleluia. Outras pessoas também estão vendo, outros homens estão vendo a necessidade de também poder participar desse momento ali, investir em Deus, um tempo específico em Deus. Então, eu creio que a proporção que Deus está levando, a tendência é crescer cada dia mais. Em nome de Em nome de Jesus, Porque eu os creio. homens estão vendo que tem a necessidade. Porque tem que ter esse balanço, tem que ter a compreensão do homem, né, de liberar a sua esposa para que ela possa participar. O homem inteligente, o homem sábio, ele não vai se importar da sua esposa ir para um retiro. Verdade. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter a compreensão do homem que ele também precisa participar. Yes. É. Porque tem que estar nivelado. Porque se uma esposa ela está vivendo numa dimensão espiritual, mas não tem a compreensão do homem, a tendência é o quê? A falta de compreensão do homem abafar aquilo que a esposa recebeu. Meu Deus. Uau. Forte. Mas se o homem está nivelado com a esposa, o que vai acontecer? Aquilo que ambos receber será preservado. Vai fluir, é. Vai fluir. Vai fluir. Vai fluir. Então, assim, eu creio que vai haver mais despertamento em outros homens, né, nesses próximos retiros, para que eles possam estar investindo esse tempo em Deus. Eu sempre converso com os obreiros, meninos lá da nossa igreja, e falo, isso não é gasto. A pessoa tem que tirar a mentalidade de gasto a respeito disso. Isso é investimento. Com certeza. Um investimento que aquilo que você, na verdade, paga pela sua estadia lá, nem se compara com o nível de sabedoria que você está recebendo, que vai, se você entender o propósito, vai ficar fluindo no seu coração o resto da sua vida. Palavras específicas, direção específica que você recebe num retiro, que aqui vai fluir na sua vida pro resto da vida. É verdade. Pastor, será que tem algum tipo de, talvez, um preconceito? Vai dizer, não sei. Talvez alguns homens vão pensar assim, retiro é mais coisa pra mulher, homem, a gente não precisa disso. Será que tem um tipo de preconceito, talvez? Eu acho que tem sim, da parte do homem, porque, claro que existem os homens espirituais e são abertos para aprender coisas novas de Deus e ele está sempre querendo, né, aproveitar ao máximo aquilo que Deus está liberando. Mas tem aqueles que são bem fechados, né? Então eles acham que essa responsabilidade, ele não tem necessidade de ele participar disso, porque o que ele tem já é suficiente para conduzir a sua família e a sua vida. E que não é verdade, entendeu? A gente precisa sempre estar aprendendo. Eu não sei, pastor, se o senhor concorda com isso. Eu acho que também existe uma estratégia do reino das trevas acerca disso, né? Sim. Porque a gente percebe
Para quem talvez não conhece o pastor Aguicel é pastor da RCN lá em New Orleans, né? Uhum. Lá na Louisiana. É uma igreja abençoada, um povo abençoado, e eu já tive lá, tanto na igreja, pregando algumas vezes, e também em 2 retiros de homens lá, Sim, né? sim. E vocês estão desenvolvendo essa cultura lá também, de Sim. retiro de homens, e é forte o negócio lá. Imagino. Pelo menos assim, os 2 que eu participei foram assim, muito, muito impactantes, e a gente viu as pessoas depois testemunhando. E esse segundo que eu tive lá, inclusive eu vi pessoas que não estavam no outro e que agora estavam lá participando, porque foram impactados pelo impacto que homens receberam lá no retiro, Sim. né? E agora eles estão lá participando. Então, eu vejo que não é um problema só, vamos falar assim, de Nova York ou de Newark, de New Jersey. Eu vejo que essa questão ela é uma realidade em todos os lugares, que é como se houvesse uma ação do reino das trevas também para travar Deus. esses homens, Forte. para parar os homens, porque construiu-se na cabeça dos homens a cultura assim, de que a função do marido é ser o mantenedor da casa. E isso é uma verdade, mas não é uma verdade completa. O homem ele tem que ser também o sacerdócio do seu lar. Então, ele tem que exercer o sacerdócio no seu lar. Ele é o sacerdote da sua família. E a gente vê homens que eles têm a preocupação de prover, mas ele não tem a preocupação de exercer o sacerdócio. Uhum. E aí vão negligenciando as questões espirituais. Eu não sei se o senhor concorda com isso. Eu tenho essa percepção que acontece muito assim: mulher, você ora aí, eu vou trabalhar. Você vai para a igreja e leva os meninos, eu vou cuidar do trabalho e tal. Tem muito disso também, não? Sim, tem. Com certeza. Sempre tem uma a ação maligna, né, por trás dessas coisas. Para quê? Para desestruturar as famílias. Porque eu vejo que a Bíblia vai dizer, em 1ª carta de Timóteo, a Bíblia vai dizer o seguinte: se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente o da sua família, negou a fé e é pior do que os incrédulos. Olha o nível que a pessoa pode chegar se ela não cuidar dos seus. Se ela não cuidar da sua casa, não cuidar do seu casamento, não cuidar dos seus filhos, não cuidar da sua família. Olha o nível que a Bíblia está colocando a pessoa. E ali está falando cuidar em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então, há uma ação maligna na mente das pessoas para que elas não aprendam sobre isso, porque elas não aprendendo sobre isso, obviamente esse cuidado bíblico que precisa ter com a família, como sacerdote, como homem, ok? Esse cuidado vai ser deixado de lado. E aí vai haver quebra de princípios. E a gente sabe que para o reino das trevas operar na mentalidade de uma pessoa, ou em uma família, uma geração, ele precisa de espaço, ok? Brechas, ok? Entradas. E essas entradas ou brechas que nós falamos, elas aparecem através da quebra de princípios. Então o que a Bíblia vai dizer? Que vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo e bramando como um leão, buscando alguém que ele possa tragar. Como que ele consegue fazer isso? Quando há quebra de princípios. Essa quebra de princípios, essa falta de cuidado como sacerdote, como pai de família, como marido, dentro de casa, vai acabar abrindo espaço para que o reino das trevas possa operar. Então a tendência é o reino das trevas trabalhar na mentalidade do homem e achar que ele não tem necessidade de aprender sobre isso, sendo assim essa brecha fica aberta para que o inimigo tenha acesso, entra e sai, e causando danos horríveis que você está vendo para fora todos os dias, entendeu? Filhos que são criados de forma fora dos princípios da palavra de Deus, casamentos sendo destruídos, o marido, mas a mulher estão totalmente desnivelados a respeito das coisas de Deus.
E isso tudo é uma ação maligna em cima disso para que essa brecha venha se manter-se aberta e os espíritos malignos que trabalham contra as famílias continuem executando funções. Porque há uma coisa que eu tenho aprendido com Deus. Visão e dimensão não se separam. Para um homem e uma mulher ver a mesma coisa, eles têm que estar na mesma dimensão. Por isso que na minha caminhada até hoje, graças a Deus, eu e minha esposa começamos a executar funções no reino de Deus, no mundo espiritual juntos. E até hoje, se for necessário, a gente faz isso, mas a gente tomou um pouco mais de cuidado para que isso não chegue, para que não fique desnivelado. Mas a gente sempre teve o hábito seguinte: se um ficar para trás, porque não está conseguindo acompanhar a dimensão espiritual, a tendência é um de nós, quer seja eu, quer seja ela, parar e resgatar quem está para trás. Se for eu ou se for ela. Para que nós possamos caminhar na mesma dimensão. Porque se nós estivermos caminhando na mesma dimensão, o que eu vejo no mundo espiritual, ela vê também. Agora, se ela estiver num nível espiritual carnal, ou eu estiver no nível espiritual carnal ou muito raso, ela vai ver algo e eu não vou conseguir ver. Eu vou ver algo e ela não vai conseguir ver. Por isso que tem essa necessidade de ter esse entendimento para que a dimensão e a visão não se separem. Porque senão vai dar atritos. A mulher vai ver uma oportunidade de crescimento para desenrolar a bênção de Deus na casa dela, mas o marido não consegue ver. Porque o marido está num lugar que ele não tem a mesma visão que a mulher. Uau. E vice-versa. A mulher, às vezes, não vai entender o marido, porque ela está num lugar muito raso, ok? Ou está, às vezes até na carnalidade, e isso vai gerar atritos, porque o marido vai ver uma coisa, a mulher não vai conseguir ver. Vai dar atritos. Então, quando o homem e a mulher, os dois, entendem que tem que ter esse cuidado dentro de casa, como responsáveis da casa, e principalmente o homem, quando há esse entendimento, o que acontece? A tendência é o matrimônio, a família, fluir. A bênção de Deus fluir dentro de casa. Por quê? A visão está unida. Entendeu? O pensamento é o mesmo. E quando há união, esse espírito de unidade que está conectado com visão e dimensão, precisa estar unido. Quando há unidade no matrimônio, na família, as barreiras e limitações espirituais são quebradas. Não existe mais barreira. Porque aonde há unidade, não tem mais barreira. Diz a Bíblia que ali o Senhor ordena a bênção. O Senhor ordena a bênção. Uau. Quando você olha para a construção da Torre de Babel, você vai ver sobre isso. Você vai ver que o Senhor olhou para o povo e o povo estava decidido construir aquela construção, e a Bíblia vai mostrar que o pensamento deles era um. E a língua era um. Era uma, perdão. E aí o Senhor fez o quê? Ele teve que descer, confundir as línguas, porque senão eles iam conseguir o objetivo deles. Ele mostra o quê? Mostra que quando há unidade, quando há visão e dimensão conectados juntos, tá unidos, não tem limitação. Aquilo que o casal desejar no Senhor vai acontecer. Aleluia. Aquilo que aquela família desejar no Senhor vai acontecer. Por isso que tem essa guerra. Nós, como pastores, pastor Anderson, vivemos isso e acompanhamos de perto. Há uma guerra terrível no meio das famílias, dos casais, na igreja. Assim, o homem quer Deus, o que a mulher faz? Não quer. Não quer. E parece que é comum hoje em dia. Você tá vendo? Uhum. A mulher quer Deus, o cara não quer. Aí fica naquela guerra. Por quê? O mundo espiritual do reino das trevas sabe que se aquele casal Desejar a mesma coisa, caminhar enxergar a mesma visão, caminhar na mesma dimensão, acabou. Não tem como dar erro. Não tem como dar É. erro. Então, esses retiros de homens ajusta a nossa visão com a da nossa esposa. aleluia.
esses retiros, ele coloca a gente na dimensão que a esposa que está envolvida no mundo espiritual tá, e às vezes a gente não está. Então Deus nos leva para esse lugar para que a gente possa caminhar na mesma visão e na mesma dimensão. Obviamente, inúmeras bênçãos serão desatadas dentro da família. Então é só questão de princípios, que realmente o reino das trevas trabalha terrivelmente para que isso não aconteça. Uau. E eu observo, pastor Guilherme, que essa ação maligna, ela vai ser sempre prejudicial, independente de quem ela conseguir atingir, seja o homem, seja a mulher. Mas quando essa ação do reino das trevas atinge o homem, que é o que infelizmente tem acontecido na maioria das vezes, e prova disso é que você pode ver que as nossas igrejas, elas são movidas muito mais por irmãs, por mulheres de oração, por mulheres guerreiras, que não perde culto, que está envolvida na obra de Deus, do que por homens. Porque tem muitos homens que estão sendo atingidos por essa ação maligna e eles têm ficado para trás em relação às suas esposas. Sim. E quando isso atinge o homem, e eu volto a dizer, principalmente o homem, o prejuízo é maior. Sim. Porque a gente vê na Bíblia Sagrada que, por exemplo, quando Eva comeu da árvore que Deus disse que eles não deveriam comer, não aconteceu nada. Mas quando Adão come, os olhos se abrem. Sim. Porque a autoridade do Éden não estava com Eva, Estava com ele. estava com Adão. Sim. Verdade. Então, quando Eva cai, nada acontece. Mas quando Adão cai, aí o colapso se manifesta. Porque caiu a autoridade que estava sobre o homem. E a gente observa que sempre houve uma perseguição contra a figura do homem. Faraó mandou que matassem os filhos Uhum. das hebreias. Herodes mandou que matasse todas as crianças de 2 anos para baixo. Uhum. Sempre essa era a ação para poder, nessa matança, matar, no caso de Israel no Egito, matar Moisés, que seria o libertador, e no caso de Herodes, matar Jesus, o Messias. Sim. Né? Então a gente vê que existe uma ação específica do reino das trevas contra a figura do homem, por causa da autoridade que Deus depositou sobre o homem para com a sua família. Então, quando um homem cai, ou quando ele não caminha nessa dimensão e visão, o prejuízo é ainda maior do que se fosse a esposa fora da visão, fora daquela dimensão. Com certeza, porque a responsabilidade maior é do homem. Não tem como fugir disso. A autoridade espiritual foi dada a ele. Está com ele, então é ele que tem que direcionar a família. O que a gente vê hoje, pastor Antônio? O que a gente vê hoje? A gente vê uma concepção errada, uma inversão de valores na mentalidade dos homens, ok? Porque quando se trata, falando de exercer o sacerdócio, né, a sua autoridade como homem em casa, a maioria dos homens, essa palavra está conectada com ser provedor. E a maioria dos homens, eles entendem que ser provedor é manter sua despensa lotada. E as contas pagas. Entendeu? A maioria dos verdade. homens acha que, tipo assim, se eu dou o meu cartão para minha mulher, que é ilimitado, que minha mulher pode comprar o que ela quiser e comprar o que as crianças quiserem para dentro de casa, ela pode comprar o tipo de comida que ela quiser, ok? A despensa tá cheia, tem dinheiro na conta, anda de carro novo, mora numa casa boa, mora num bairro bom,
entendeu? Viaja a hora que quiser, tira férias a hora que quiser. Pode vestir os melhores vestidos, os sapatos, usar as melhores roupas. Muitos homens acham que ser provedor é manter isso. Meu Deus. Acha que é só isso, entendeu? Não pode tirar isso aqui. Mas o principal não é isso aqui. Porque isso aqui, na verdade, qualquer um faz. Até o ímpio faz. Entendeu? Isso aqui é fácil de fazer. Se você trabalhar duro, principalmente quem mora na América, é um país de oportunidade, Sim. obviamente você vai dar uma condição muito boa para sua família. Mas o que vai realmente mudar a sua casa e fazer a diferença na sua casa não é você se posicionar só como esse tipo de provedor. O que vai fazer realmente a sua família ter sucesso, a sua geração ter sucesso, é você entender que antes de ser um provedor, antes de ser um sacerdote que defende a sua casa com uma arma física, que defende a sua casa com um portão, um cadeado muito bem instalado, uma boa segurança, você precisa entender que antes de qualquer outra coisa, você precisa ser o provedor espiritual. Meu Deus. Tá vendo aí, né? É forte. Batera. É. Você Lição, ó. você tá pensando que só jogar o black na mão da gringa lá e acabou. É ser o provedor espiritual. É. Cara, E aí isso aí é que vai fazer a diferença. A pergunta é, o camarada tá colocando tudo dentro de casa. Muito bom, pastor. Eu sou o cara top na minha casa. Muito bom, não deixa de fazer isso não. Isso é responsabilidade do homem. Não pode, porque tem muito marmanjo pra fora que quer largar a responsabilidade de conta de casa pra mulher. É errado. Entendeu? É o macho que tem que ser responsável por isso. Macho alfa, né? É ele que tem que ser responsável por isso. Hoje tá tendo essa inversão de valores e às vezes por muito acontecer isso, a mulher acaba assumindo a posição do homem em casa e depois aí dá problema. Entendeu? Mas essa posição de responsabilidade é do homem, de ser o provedor no lado material, mas antes do lado material, ele precisa ser o provedor espiritual. A pergunta para os homens é, qual dia foi que a sua mulher te viu levantar para orar? Meu Deus. Vai. Qual é o dia que a sua mulher viu você orando na sua casa, ungindo a sua casa? Qual foi o dia que a sua mulher acordou com você com a mão cheia de óleo, colocando na cabeça dela e orando por ela? Qual o dia que os seus filhos acordam com você orando por eles? Ungindo eles, abençoando eles. Muitos pais, às vezes, estão na correria. Muitos homens, no caso aqui, vamos ser específico aos homens, muitos homens na correria do dia a dia, que não faz nenhuma oração pelo filho de manhã. Não faz nenhuma oração pela esposa. E isso não é uma coisa que acontece de vez em quando. Isso acontece todos os dias. E o mundo espiritual não tira férias. Yes. Ele trabalha seguidamente todos os dias. Então precisa desses princípios ser executado dentro de casa, porque é isso aí que vai te colocar na posição que realmente Deus estabeleceu. O provedor, o sacerdote, o provedor espiritual. O que é? Uma pessoa exemplar dentro de casa. Entendeu? Isso vai atingir os filhos, vai atingir a esposa. Às vezes a esposa pode até estar um pouco meio assim e tal, espiritualmente, mas ela vai ver o marido, Vai dar uma força isso nela. vai dar uma força para É. ela. Verdade. Vai dar um ânimo, né? Sim, e o que a gente vê hoje? Os homens, o pastor falou sobre isso, as igrejas hoje são muito mais frequentadas pelas mulheres do que com os homens. Isso é verdade. Se as irmãs cruzarem os braços hoje, se todas as irmãs de todas as igrejas, se elas cruzarem os braços, as igrejas fecham. Para. Uma coisa complicada, porque o homem está transferindo essa responsabilidade para a mulher, entendeu? O homem levanta, ele não tem problema em levantar para trabalhar 5 horas da manhã, ele não tem problema em levantar para trabalhar. Vai acordar esse horário pra orar, pra ver. Sim, ele não tem problema de levantar para ir pescar, para ir passear, para fazer alguma coisa que ele gosta, um esporte, alguma coisa. Mas e a oração? Ah, não, minha mulher já ora. Minha mulher é fogo puro. Mas e você? A responsabilidade é do homem. Sim. O homem não pode pegar essa responsabilidade e colocar para a mulher. É ele.
Entendeu? Ele tem que entender que se a mulher dele tá fazendo isso de madrugada, glória a Deus que a mulher dele tá fazendo. Mas isso não significa que essa responsabilidade tem que ser para ela. O homem também ele tem que se posicionar. Rapaz, eu tenho que aproveitar que eu tenho uma mulher espiritual dentro de casa. E quem tem uma mulher espiritual sabe o que que é isso. Yes. Verdade. O valor que é isso. Não tem dinheiro que paga isso. Não tem diamante, não tem ouro, não tem nada que paga isso. Então, essa responsabilidade do homem, ele não pode transferir ela para a mulher. É dele. Ele tem que entender que a primeira função dele é ser o provedor espiritual dentro de casa. Trazer um bom exemplo de cristão dentro de casa. Trazer o cuidado com as suas palavras, uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra, o cuidado que ele tem que ter, respeito com a esposa. Entendeu? Tudo isso vai constar e vai ajudar na criação dos filhos e da família. Isso que eu ia falar, porque assim, os filhos sempre estão observando. Pode ser criança que tá observando. Aí, por exemplo, ver um pai ali de oração, a criança vai crescer assim, naquele mesmo caminho. Eu Sim. creio. Entendeu? Os filhos não fazem o que os pais falam. Os filhos fazem o que os pais fazem. Uau. Verdade. É isso mesmo. E não adianta querer dar uma aula, uma palestra, como a gente diz, né? Não adianta você palestrar para o seu filho uma coisa, sendo que ele não vê em você o exemplo daquilo que você está dizendo. Ele não vê Sim. essa coerência. Isso na psicologia chama incongruência. E é um fator que destrói famílias, destrói ministérios, destrói empresas, destrói a sociedade como um todo. A incongruência é quando a pessoa ela fala uma coisa, mas ela faz outra. Prega o que não vive, né? Praticamente. É isso aí, é quando ela espera que os outros façam aquilo que ela não está fazendo. E isso é um princípio bíblico, que a gente tem que ser congruente, que o próprio Jesus disse assim, olha, o resumo da lei dos profetas é esse aqui. Faça para os outros aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Sim. Yeah. Então tem que Deve haver ser. isso. E é interessante que a gente vê, Gato, no livro do Gênesis, que Deus, pastor Guilherme, ele disse assim, eu vou fazer para o homem uma ajudadora Sim. idônea. Então a função da mulher é ajudar. Não é liderar, é Não, ajudar. não assumir a Meu Deus. responsabilidade. Então, o homem ele tem que ser um homem espiritual e a esposa dele vai ajudar ele a se manter nesse lugar de homem espiritual. Não é ele entregar a responsabilidade da espiritualidade, das questões espirituais para a mulher dele e ele só preocupar com as questões naturais. Meu Deus. E uma coisa que os homens precisam entender, o homem que entender isso aqui, a vida dele vai fluir de uma forma muito mais leve, muito mais fácil. Quando o homem se submete a Deus, o Éden se submete ao homem. Observe que enquanto Adão se relacionava com Deus, não havia cansaço, não havia fadiga, não havia suor do rosto, não havia espinhos, não havia abrolhos no Éden. Porque a postura de Adão de se submeter a Deus fazia com que o Éden se submetesse a ele. Uhum. Então a vida de Adão fluía É. de uma maneira mais fácil. As coisas aconteciam de uma maneira mais simples. Só que quando Adão para de se submeter a Deus, o Éden para de se submeter a Adão. Aí vem o cansaço, o desgaste, o enfado, a fadiga, o suor, Meu Deus. a dor, o espinho, o abrolho. Então, os homens, por exemplo, se o cara desenvolver um nível de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus, a vida dele vai fluir de uma Fluir, maneira mais as contas fácil. pagas, tudo. Com yeah. certeza. De homens que estão assistindo isso aqui, ou esposas, mande isso aqui pro seu marido.
Deus quer facilitar a sua vida. Aleluia. O seu relacionamento íntimo com Deus vai gerar um nível do favor de Deus na sua vida que você vai ver as coisas acontecerem de uma maneira mais fácil. É Pastor, verdade. eu garanto para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, ó, por exemplo, a gente tem muito aquele contexto assim, ó, você pode observar, no dia que o camarada ele sai de casa, que ele não tomou aquele tempo de oração, de leitura, de meditação na palavra, ele sai de casa, ele chega ali, ele esqueceu uma chave, ele tem que voltar para pegar. Ele chega na frente ali, tem um acidente que amarra ele no trânsito, ele chega atrasado no compromisso dele. Vai pregar um prego na parede, o negócio quebra. Sim. Porque nada, o Éden Não não foi. vai Yeah. se submeter a alguém que não se submete a Deus. Aí, às vezes, tem pessoa que o cara fala assim, os meninos lá em casa, os meninos estão rebeldes, os meninos não estão obedecendo. Só está refletindo aquilo que muitas das vezes o sacerdote está fazendo contra Deus. Ele está se rebelando contra Deus, porque se a gente não se submeter a Deus, a gente está sendo rebelde. Não, eu não tô me relacionando com Deus como deveria, mas eu também não estou me rebelando contra. Não, deixar de se relacionar com Deus já é se rebelar contra Ele. Sim. E aí os meninos estão lá, não obedecem a mãe, não obedecem o pai, dá problema na escola, e aí está acontecendo todo um estresse dentro da família. Os funcionários que chegam lá e não obedecem o cara na empresa dele, na companhia dele, está dando dor de cabeça para ele. Tudo isso é o Éden, porque todos nós temos o nosso Éden. É o Éden se rebelando contra o homem que não se submete a Deus. Então, quando o homem tem que entender isso, que se ele se prostrar diante do Eterno, todas as questões da vida vão se curvar diante dele. Isso é tão sério, pastor. Um exemplo. O senhor falou sobre uma ajudadora, adjuntora, né? E a gente vai ver a Bíblia falando, em Efésios mesmo, a gente vai ver a Bíblia falando sobre isso, que a mulher tem que ser submissa ao marido. Ok? E aí os maridos hoje querem pegar essa palavra submissão como se a mulher fosse a sua escrava. Eles confundem isso, ok? Então eles confundem a palavra submissão como se fosse alguém que a pessoa tivesse que menor do que eles. menor do que ele, tem de usar o autoritarismo para estar no comando, ok? Porque você tem que ser submissa. E, na verdade, a palavra submissa está conectada com a palavra missão. Submissão. Submissão. Que quer dizer alguém que anda na mesma missão. Yeah. Entendeu? O homem tem uma missão. Sim, alguém que anda na mesma missão. Agora, aí que está o negócio que o senhor está falando aqui conectado. Como que o homem quer que a mulher seja submissa a ele, se ele não é submisso a Deus? Como que o homem quer que a mulher ande na mesma missão, se o homem não quer andar na missão de Deus? Não tem como. Gente, é tão bom andar no mesmo caminho, Sim, na mesma missão. Sim, na mesma missão. É isso que Deus quer Yes. para a família. Se o homem andar na missão que Deus deu para ele, ou submisso a Deus, a mulher não vai ter problema de ser submissa ao homem. Mas aí o homem quer inverter isso, ok? Quer colocar as coisas ao contrário e colocar em cima da mulher uma responsabilidade que não é dela. Ele não se submete a Deus e quer usar de autoritarismo para que a mulher seja submissa a ele. Aí ele vai reclamar, a minha mulher não me obedece. É o reflexo do que o senhor está falando. O reflexo da desobediência do homem a Deus. Porque como é que você quer que alguém submeta a você se você não submete a ninguém? Uau. Isso é sério. Os filhos é a mesma coisa. Se você é uma pessoa que é submisso a Deus e está andando na presença de Deus, obviamente seus filhos não terão problema de te obedecer. Porque eles estão vendo isso. Não é que você está falando, eles estão vendo a sua submissão a Deus. E, obviamente, o próprio Deus vai trabalhar no coração deles. Por que eu não seria submisso a papai? Se papai é um homem submisso a Deus.
É incrível, pastor, porque Deus falou com Adão, submeta o Éden a você. Uhum. Ou seja, faça com que o jardim se submeta a você. Só que essa submissão do jardim ao homem seria consequência da submissão do homem a Deus. Exatamente. Porque é a forma de governo mais antigo que existe, que é aquilo que na história a gente chama de rei suzerano e rei vassalo. O rei suzerano, ele era dono de tudo. Só que o que esse rei suzerano fazia? Ele nomeava um rei vassalo que ia reinar sobre tudo. E esse rei, reinando sobre esse rei vassalo, ele estaria reinando sobre tudo aquilo que era dele. Uhum. Então é a mesma coisa que Deus fez com o homem. Essa ideia de governo de rei suzerano e de rei vassalo vem do Éden. Deus, que é o dono de tudo, chega pro homem e fala: ó, eu vou colocar você para governar sobre tudo aquilo que é meu, porque tudo é de Deus. Mas eu vou colocar você para governar sobre tudo aquilo que é meu. Uhum. E eu vou governar sobre você. Porque governando sobre você, eu governo sobre tudo aquilo que é meu. Meu Deus. E quando você se submeter a mim, tudo aquilo que é meu se submete a você. Yes. É muita informação, né? É muita informação. Mas você entende? E, pastor, às vezes a gente fala assim, as pessoas, elas têm às vezes uma resistência de acreditar nisso, porque é pastor que está falando. Uhum. Ah, isso é papo de pastor. Mas nós temos um jovem aqui, que apesar de você não ser o entrevistado, né? Glórias a Deus, mas a gente vê, por exemplo, isso na sua vida, meu filho. Mas assim, para você ver que está tudo conectado ao que a gente está falando, porque aqui é um casal de jovens que eles caminham na mesma visão Uhum. e na mesma dimensão. Aleluia. Eles são muito, né? E seja Deus glorificado pela sua vida, meu Amém. filho, pela vida da Gringa, da Letícia, que eles são muito envolvidos na igreja, na obra de Deus, nas questões espirituais. Tem aquela coisa de orar junto, de fazer o propósito de oração deles junto. As coisas espirituais, eles vibram nessa frequência e a gente vê o favor de Deus. A vida tá boa ou não tá, filho? Tá maravilhosa. Hã? Tá maravilhosa. Nada a reclamar, gente. Só bênçãos. E a tendência é só melhorar. Só melhorar, é isso aí. Né? Por causa disso, porque quando o casal caminha, né, nessa visão, nessa dimensão, quando o homem entende. O Nick é um jovem de quantos anos você está agora, meu Vou filho? fazer 24. tenho 24 23. anos, vai fazer 24 anos. São coisas, pastor, que mexem com a gente. Esse menino estava na Grécia de férias, mas assim, ele estava lá na Grécia e ele preocupado assim, se as coisas estavam tudo certo aqui na igreja, se o negócio estava acontecendo como tinha que acontecer, porque é alguém que entendeu Sim. que quanto mais ele se submeter a Deus, mais as coisas vão se submeter a ele. E a gente brinca que o pastor Maico Balbino falou aqui que ele tem um lá também. Eu não sei se o senhor tem. Né, eu não sei quem que é o seu batera lá. Eu disse que esse aqui é o único baterista crente que eu conheço. Eles falam que a classe mais atribulada na igreja é o batera. Diz que o batera é problema. A fama não é muito boa, não. Diz que a fama de batera não é boa, que batera não ora, que batera não jejua, que batera só quer saber de tocar. Esse aqui não. Esse aqui ora, esse aqui jejua, trabalha na igreja. Glória a Deus. Aí o Na pastor, contramão deles. na contramão. Eu falei, esse aqui é o único batera crente que eu conheço. Aí o pastor Maico Balbino, que teve com a gente lá no Retiro também. Abraço pra ele, viu, pastor Maico? Se estiver assistindo a gente aí. Pastor Maico disse que o batera dele lá também é crente. Até porque é o cunhado dele, né? Aí ele falou, meu cunhado, tal, batera lá é crente. Mas enfim, então você tem percebido isso, né, meu filho? Que quando você toma esse lugar de se submeter a Deus, as coisas vão fluindo, não vão? Sim, e assim, sempre foi minha oração, sabe? Eu falava assim, Deus, se for pra mim casar, que o Senhor mande pra mim uma esposa que, assim, siga o mesmo propósito, Uhum. sabe? E Letícia, assim, é sem palavras.
menino é crente, de oração, jejua, sabe? Por exemplo, isso não acontece, graças a Deus, mas, por exemplo, se eu tiver um dia que eu tô desanimado, eu não quero ir pro culto, não. Ela fala assim, não, você vai, a gente vai servir a Deus. E a gente serve com o maior prazer. Pode ser o horário que for. A gente pode sair da igreja 3 da manhã, voltar no outro dia 7 da manhã. A gente não reclama, sabe? E a gente tem visto o quanto nossa vida tem fluído, sabe? Aleluia. Pela honra e pela glória do Senhor. Tem fluído, assim, de uma maneira que não tem explicação, É o sabe? cuidado de Deus. É o cuidado de Deus. É uma dica pra você, homem, principalmente, sabe? Entregue a sua vida ao Senhor, sabe? Sirva a Ele, entendeu? Seja o homem da casa. Ore pela sua esposa quando você acordar, quando ela talvez ali tá se sentindo mal, uma dor. Quando minha esposa tá mal, eu falo assim, eu vou orar pela vida da minha esposa. Eu não preciso talvez ligar a pastor para profetizar um milagre na vida dela. Eu mesmo posso fazer isso. Porque você é uma Aleluia. autoridade. Sim, eu sou sobre ela. autoridade. E funciona. Sim, Aleluia. E funciona. funciona. Entendeu? Então, Deus é maravilhoso. Não tem, sabe? Deus é maravilhoso, então vale a pena. Vale a pena. Andar nesse caminho, né? Vale a pena andar nesse caminho. Vale a pena. Porque é bom, meu filho, você deixar esse registro aqui, porque as pessoas vão ver que isso aqui não é papo de pastor. Ah, vocês estão falando isso porque vocês são pastor não, isso são princípios espirituais Sim. que fazem toda a diferença. Uma casa, uma empresa, uma família, uma sociedade que não tem governo, ela está fadada ao caos e ao fracasso. Sim. É verdade. E o governo da casa, o governo da casa, você pode observar, Deus ele descia no Éden todos os dias na viração do dia e diz a Bíblia que ele descia para andar e conversar com Adão. Por que não há essa menção de Eva? Porque a autoridade do Éden estava com Adão. Então Deus descia no Éden para instruir Adão como é que ele ia ter que fazer, quais as direções que ele ia ter que dar para Eva e, consequentemente, para todo o Éden. Deus ele se relaciona com as esposas como um pai que se relaciona com a sua filha, porque Deus ama cada um dos seus filhos, seja ele homem, seja ele mulher. Só que o tipo de relacionamento que Deus tem com a esposa é relacionamento de pai com filho. Quando Deus vem para se relacionar com o homem, além desse relacionamento de pai com filho, tem o relacionamento estratégico. O relacionamento governamental é onde Deus vai dar as instruções para o marido, para onde você vai guiar a sua casa, para onde você vai guiar a sua família, quais são as decisões que vocês vão tomar, como é que vai ser o ano de vocês. Então, o homem precisa desse relacionamento com Deus, para ele se relacionar com o seu Criador, para ele se relacionar com o seu Pai, mas para ele se relacionar com o Deus que vai dar a ele estratégias, que vai dar a ele a visão, que vai dar a ele a direção que ele deve conduzir a sua casa. E essa é a única forma, é a única maneira das coisas funcionarem. Sim, por isso, pastor, que esse investimento que Deus tem despertado a gente como pastor para fazer é importante na vida do homem. E o senhor diz algo aqui a respeito, não é porque é pastor está falando, não. E glória a Deus por isso, que nós temos autoridade para falar do que estão falando, porque o que a gente está falando aqui não é coisa inventada, é coisa que a gente vive. Sim. Vive no nosso dia a dia, na nossa casa, e a gente não só olha para a Bíblia e diz, será que isso funciona? Não, funciona. Funciona. Porque a gente está vivendo isso e praticando isso na nossa casa, e a gente vê os resultados desses princípios que a gente está falando aqui na questão familiar. E isso é importante para os homens, esses eventos que nós estamos fazendo especificamente para os homens, porque se você vai separar ali dias, entendeu? Imagina a sociedade na correria que está agora. Aí Deus olha e vê um grupo de homens deixando seus afazeres normais do dia a dia e se dedicando a Ele para ouvir a palavra, para orar, para buscar, para estar em comunhão com outros irmãos, para compartilhar receber daquilo que Deus está compartilhando através de homens que estão inspirados pelo Espírito Santo. Você imagina o que Deus não vai fazer na mentalidade desse homem?
ele ficar ali 2, 3 dias só envolvido com Deus? Yeah. O que não pode acontecer na mente do homem? Então, uns eventos como esse, a respeito especificamente para homens, os homens, essa câmera aqui tá gravando, né? Os homens não pode perder isso. O cara tem que separar um momento E fazer e fazer esse investimento na sua vida. Você vai ver que o ambiente ali saturado com a presença de Deus, esses 2, 3 dias que a gente passa ali junto, vai mudar muita coisa na sua mente e vai trazer benefícios e bênçãos para sua casa, para sua família, que talvez você iria lutar a vida inteira e não iria conseguir. Pastor, o nosso retiro, a data oficial dele do Retiro dos Homens é o mês de março. Provavelmente sempre acontece na última semana de março. Correto. Nós fizemos 2 edições do Retiro dos Homens este ano a pedido dos homens. Sim. Porque eu não inventei de fazer aquilo porque eu não tinha nada para fazer, não. Porque, pelo contrário, eu, humanamente falando, não era interessante para mim fazer uma segunda edição desse retiro por causa do trabalho que dá. O Nick sabe como que foi difícil. Correria. O diretor sabe como é que foi difícil, que ele participou do primeiro desse, agora ele não pôde ir, tá com as baby, né, com as gêmeas, com a Sofia e com a Sara em casa, recém-nascido, mas eles viram o desgaste que foi pra gente fazer aquele primeiro retiro de março, porque não é fácil. Mexer com homem não é fácil. Não é fácil mexer com homem. E outra coisa, paira sobre nós o peso e a pressão espiritual, mas também a responsabilidade, porque veio gente da Flórida, veio o pessoal lá de New Orleans, veio o pessoal de Boston, movimentou do Brasil, gente, né, veio de gente do Horizonte. Brasil, de BH, movimentou gente, homens que deixaram o seu trabalho, que deixaram a sua família, que fizeram um investimento, tanto de tempo quanto um investimento financeiro para aquilo. Então, é uma pressão muito grande. E o desgaste que isso gera na gente, a vida corrida que eu tenho, eu não tinha condições de ter feito essa segunda edição. Mas o impacto daquilo que aconteceu em março foi tão grande que os caras falaram, não, pastor, vamos dar um jeito, vamos fazer. E eu disse, então vamos embora, vamos fazer. Por causa disso, por causa dessa necessidade de despertar, de impactar, de avivar estes homens, para que eles se posicionem como sacerdotes dentro das suas casas, para que a vida desses homens seja mudadas e abençoadas num nível, uma dimensão que eles ainda não experimentaram. E eu acredito, pastor Guicelmo, que este último grande avivamento, que já começou a se manifestar, que já começou a tocar a terra, este avivamento que ele vai acontecer por intermédio da palavra de Deus, mas este avivamento ele vai mexer com os sacerdotes. Os homens não tem nada a ver aqui com machismo, com uma disputa de homem contra mulher, nada, porque nós estamos falando aqui de missão e submissão. O nosso desejo é que o casal caminhe junto. Como eu já disse aqui, o que seria da Adelife, New York, New Jersey, Boston, se não fossem as filhas do rei? É verdade. O que seria dessa igreja, desse ministério e de todos os outros? Eu garanto que lá na RCN não é diferente. Claro. Quem faz o negócio acontecer é as irmãs. O que seria de nós sobre elas? Mas eu acredito, pastor, que Deus vai despertar esses homens. Aleluia. Esse Em nome de avivamento vai Jesus. mexer com a vida Em nome de desses Jesus. homens. E nós vamos chegar ao dia aqui que nós vamos ter retiro de homens tão lotado quanto é os retiros das irmãs. Sim. Nós vamos chegar aqui e ver os homens trabalhando, executando, fluindo nas questões espirituais da mesma forma que a gente tem visto as irmãs. Sim. Sim. Pastor, aproveita e já convida os homens para o nosso próximo retiro em março. Dá Amém? uma palavra de incentivo para eles. Vamos deixar aí um convite para essa rapaziada aí, você que vai estar acompanhando aqui, né, esse momento especial que a gente está falando sobre tantos princípios aqui do Reino de Deus. Eu tenho certeza que se você colocar na sua cabeça que esse retiro dos homens, agora o mês de março, qual que vai ser a data, pastor? Eu vou definir se ou vai ser a penúltima ou vai ser a última semana. Nós vamos fechar direitinho, mas é por aí. Enfim,
reserva aí no Março. mês de março, Março, aí. ok? Reserva aí no mês de março, porque eu tenho certeza que depois que você participar desse retiro, a sua vida não vai ser a mesma. Aleluia. O que você vai receber de palavra, de oração, de ministração, um momento de comunhão que você vai participar com Deus e outras pessoas, a sua vida vai ser impactada para impactar outras vidas. Então, não fique de fora. Guarda aí na sua agenda para o mês de março, porque vai ter esse evento aí do Retiro dos Homens e com certeza você vai estar sendo instruído e aprendendo sobre o que realmente é ser provedor. Aleluia. O que realmente é ser, o que é ser o sacerdote, a autoridade dentro de casa. E vai ser bênção na sua vida, viu? Então, Meu Deus, forte. A gente, infelizmente, estamos chegando no fim do nosso episódio. Eu acho que a gente podia mudar esse episódio pro Pod Life School. É. Porque, pensa, num ensinamento, Na gente. aula, no Num ensinamento. ensinamento muito top. Pastor Guilherme, muito obrigado, meu Amém. querido. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando sua vida, sua família. muito obrigado. A pastora Rosália, a Bela, que... Gente, a Bela é uma... A Bela, o nome já diz tudo, né? A Bela É. tá comendo French fries em algum lugar aí. O Isaac e o Elijah, né? Aham. É isso aí, gente. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Pastor Guixel, obrigado, meu amigo. Você é top. Pastorzão. Deus abençoe. Amém. Abraço para aquela igreja que a gente ama, aquela galera abençoada. Veio os homens, cara. Veio uma tropa. caras veio saíram. um Teve uma peso. galera que veio de avião e teve uns animados lá. Como é que é o nome dos animados? Foi o Reginaldo, O Reginaldo, O Wellington. o Vanderlei E o Houston. e o e Russo. o Houston. Meu Os Deus. caras vieram, os caras dirigiram 18 horas, pastor. 18 horas. 18 horas. 18 horas. Uau. E tem um negócio. Não tinha ha-ha-ha, não. Os caras metendo pau, dirigindo e cantando. E tinha Cantando, um. tinha microfone Era o e tudo. Reginaldo que tava lá com o megafone lá fazendo Sei, o propaganda e mandando abraço pra gente, fazendo propaganda. É o E- vendedor do ovo, o é? vendedor do ovo e uns homens animados. Que Deus abençoe, viu? Um abraço para Aleluia. aquela galera abençoada lá, viu? Deus abençoe. Que Deus continue mantendo a chama acesa naquele povo abençoado. Vocês Amém. são bênção, não só para aquela região, mas para a nossa vida, pastor. E a nossa gratidão, viu? Obrigado mesmo. Amém. Obrigado, meu querido. Uma alegria estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Amém. Pessoal, obrigado por tudo. Deixe seu like, não esquece de compartilhar. E até o próximo episódio, tá bom? Obrigado por tudo, pessoal. Deus abençoe. Tamo junto. Deus abençoe. Deus abençoe. Beijão.